Bem, meu cumprimento a todos e todas. Meu nome é Celestino Mendes Lopes Júnior, aluno de mestrado. Bem, estou aqui para fazer a apresentação de um trabalho que vai desempenhar a função de uma parte de avaliação da disciplina Sensor e Dispositivo Sem Fio. Então, esse trabalho é desenvolvido sob a orientação do professor Ivan Roberto Santana Cacela, que ao mesmo tempo é o professor dessa disciplina. Bem, o trabalho é intitulado Comparação entre as técnicas FPA, PCO e PO aplicadas no MPPT de um sistema fotovoltaico de baixa potência para o dispositivo ou seja, de LPWA. Ao longo da apresentação vamos saber mais ou menos qual é o objetivo do trabalho, entender melhor do que se trata esse trabalho. Bem, a apresentação é basicamente dividida nesses tópicos: introdução, objetivo, metodologia, características do módulo fotovoltaica, aplicação das técnicas MPPT e resultados. Esses são tópicos para para esse parte do trabalho, que é parte embrionária ainda. Por isso, não acrescentei conclusão, tendo em conta de que o trabalho está em desenvolvimento, não temos uma conclusão assim consistente sobre o trabalho. Então, espero que com a continuação do trabalho, daqui para frente, acharemos uma conclusão consistente sobre o trabalho. Bem, o trabalho ele se trata do estudo das três técnicas que eu citei, PCO, FPA e PO. Essas são as técnicas que são utilizadas no sistema fotovoltaico para forçar o painel fotovoltaico a trabalhar no ponto máximo da potência. Quer dizer, fazer com que o painel entregasse o máximo de energia possível que é extraída através da radiação solar. Bem, o propósito fundamental desse trabalho é desenvolver o sistema caso uma dessas técnicas se apresente uma boa dinâmica, e utilizar o próprio kit, que é o sistema acoplado com módulo fotovoltaico e com técnica incluído, para empregá-lo nas tecnologias da Smart Grid. Sabendo de que a Smart Grid hoje em dia é uma das soluções para os eventuais problemas que são verificados ao longo da entrega de energia elétrica, ou seja, no sistema de fornecimento. Então, apostando nisso, propusemos a análise dessas três técnicas com o intuito de enquadrar um deles no sistema que será implementado na Smart Grid. Basicamente, esse é o nosso objetivo. Bem, ou seja, ao longo do desenvolvimento desse trabalho, são divididos basicamente em seguintes tópicos, onde serão desenvolvidos etapa por etapa até acharmos um resultado promissor que estamos esperando. O primeiro tópico se restringe ao estudo das tecnologias do módulo fotovoltaico. Como sabemos, para estudar uma certa coisa, ou seja, para entender uma certa coisa, precisamos pesquisar e estudar. Então, basicamente, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico se restringe ao ajuste dos algoritmos iterativos para a determinação de alguns parâmetros necessários. É que o módulo fotovoltaico, basicamente, o fabricante não entrega todos os parâmetros que ele possui. Então, o utilizador, quem vai empregar o módulo em algum certo assunto, ele acaba por procurar os parâmetros que ele necessita. Então, tendo em conta os parâmetros que o fabricante não disponibilizou desse módulo fotovoltaico, a gente adaptou um algoritmo iterativo que é baseado no método de Gauss-Seidel. Esse algoritmo ele permite obter principalmente os 5 parâmetros que a gente precisa para o desenvolvimento desse trabalho. O ponto seguinte, ele vem justamente em ajuste dos algoritmos da otimização com base nas literaturas para sua aplicação. É que as técnicas que vamos aplicar ou seja, as técnicas da MPPT que vamos aplicar são técnicas que já é desenvolvido.
Então ajustamos essa técnica para extrair a melhor potência possível do módulo fotovoltaico. E o penúltimo ponto, ele se relaciona ao conversor boost. Como no sistema fotovoltaico, sempre precisamos adotar um conversor para estabilizar a potência gerada. E a partir desse conversor também que a técnica vai ser implementada. Então, o conversor que vamos adotar é boost, que é o conversor elevador. Então, esse é um dos pontos que será retratado, ou seja, será abordado com mais profundidade mais na frente, porque no momento focamos só em desenvolver a técnica, olhar a solução possível das técnicas e depois em seguida vamos projetar o conversor para entender melhor, ou seja, fechar o sistema como um todo. E entre a análise das técnicas, será verificado principalmente o desempenho da própria técnica no ponto máximo da potência, em diferentes condições da temperatura e radiação. Porque no sistema fotovoltaico, o que altera a tensão corrente, assim como a potência, é tudo relacionado à radiação e temperatura. Então, depois que aplicar as técnicas, será avaliado esses parâmetros para ver como é que a técnica funcionaria. Bem, o módulo fotovoltaico em estudo é representado por essa imagem. Ele é caracterizado basicamente por 5 parâmetros principais: número de células, tensão de circuito aberto, tensão de curto-circuito, tensão do ponto máximo da potência e corrente do ponto máximo da potência. Esses são parâmetros disponibilizados pelo fabricante. E o tipo de módulo utilizado é de filmes finos, que é composto por silícios amorfos. Ele é basicamente, ele é identificado por essa série de números. Então, para o estudo do módulo foi adotado esse circuito equivalente. Geralmente existe 3 circuitos equivalentes. Um que é chamado de dial, que possui só a fonte da corrente elétrica, e outro que possui um diodo, e o último que possui 2 diodos e 2 resistores, assim também como o segundo possui um diodo e 2 resistores. Então, para esse trabalho é adotado esse modelo, que é basicamente o modelo mais simples e que aproxima bastante de um módulo fotovoltaico. Então, a equação embaixo, ele representa é a equação que é usada para a extração da curva característica que vamos ver mais à frente. E essa equação é composta basicamente por esses 3 termos. A primeira que é corrente gerada pela própria célula, se chama fotocorrente por muitos autores. E o segundo termo é a corrente do diodo, a corrente que atravessa nesse ramo. O terceiro termo é a corrente que atravessa nesse outro ramo da resistência em paralelo. Bem, como apresentei no slide anterior, as equações e o módulo fotovoltaico e até circuito equivalente, os resultados obtidos através daqueles processos, ou seja, das apresentações que eu fiz anteriormente, são esses. A tabela acima ele apresenta o resultado que são obtidos através do método de Gauss-Seidel por meio dos 4 parâmetros que eu citei anteriormente, que são corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto, corrente de máxima potência e tensão da máxima potência. Através desses 4 dados foram obtidos esses 5 dados que são os parâmetros do próprio circuito que eu apresentei anteriormente, que são resistência em série, resistência em paralela, fator de radialidade do diodo, corrente de saturação reversa do diodo e a corrente gerada pelo módulo fotovoltaico. Esses são os 5 parâmetros fundamentais para simular a curva característica do módulo fotovoltaico em estudo. Então, para o módulo fotovoltaico em estudo foi gerado esses 2 curvas. A primeira que é curva de corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto. Esse ponto ele apresenta o ponto de tensão mais alta que o circuito
que circuito não, o módulo fotovoltaico apresenta, que é aproximadamente 4,6, e esse ponto apresenta o ponto mais alto da corrente do curto-circuito, que é 28 mA. Então, através dessa curva é possível verificar o funcionamento do módulo fotovoltaico. Através dessa curva é mais fácil identificar como será o comportamento desse módulo. Então, concluímos de que, uma conclusão, como eu falei anteriormente, nada é consistente ainda. Uma conclusão prévia é de que a curva que esse módulo fotovoltaico está apresentando é uma curva ideal. Ele aproxima bastante de uma curva perfeita, de um módulo ideal. Ele aproxima bastante. A única diferença é essa queda, que é um pouco mais longo possível, assim posso dizer. Não é uma curva perfeita, mas é uma curva que aproxima bastante. E essa é a curva da potência versus tensão. Ele também apresenta uma característica boa, só que ele está mais assim, de um jeito. Normalmente uma curva da potência ideal, ele tem mais queda assim nessa reta crescente, em vez de que ele fica mais arco do que a própria curva. Não sei se expliquei direito, mas basicamente é isso. E em geral os dois apresentam uma característica boa para uma célula fotovoltaica ideal. Bem, estas são as técnicas que são usadas para rastreamento do ponto máximo da potência. A primeira é denominada de PCO, que são algoritmos de otimização por enxame de partículas, que são desenvolvidos com base no comportamento de cardume de peixe e bando dos pássaros. A segunda, que é algoritmo de polinização de flores, que são inspirados na reprodução, ou seja, no processo da reprodução das plantas, onde identificaram por dois tipos de processos, que são polinizadores com vida e polinizadores sem vida. A última, que é o algoritmo Perturba e Observa, que é o algoritmo mais utilizado na literatura para rastreamento do ponto máximo. Então, as três técnicas foram aplicadas e foi obtido os seguintes resultados. A primeira gráfico, ele representa o algoritmo FPA, a segunda PCO e a terceira PO. Então, entre os três gráficos, é observado de que o gráfico Perturba e Observa ele apresenta um perfil, um perfil suave, crescente. Tipo, ele começa a oscilar no ponto mínimo até o ponto máximo. Depois que ele atinge o ponto máximo, ele permanece com oscilação constante. Diferente do FPA, que ele apresenta uma oscilação maior, mas só na curva do ponto máximo. E em seguida, a oscilação dele ele diminui e permanece constante. E o FPA também ele apresenta quase o mesmo estilo de perfil da potência, só que o perfil do PCO ele sobe até um certo ponto e depois diminui e segue oscilando. Então, essas três técnicas eles apresentam valor das potências diferentes. Para o FPA, a potência do pico ele apresenta 59,37 MW. E para a potência média também ele apresenta um valor. Então, entre as três, o PO ele apresenta o maior valor da potência. Mas como eu falei anteriormente, o estudo ainda é embrionário, vamos pesquisar mais, olhar as literaturas para chegar a uma conclusão se isso é um resultado eficaz ou não. Então, basicamente, esse é o trabalho até o momento. Esses são referências utilizadas. Só lembrando de que o trabalho ainda é embrionário, estamos no processo de desenvolvimento e esperamos de que conseguimos um resultado promissor, de modo que podemos contribuir para o processo acadêmico, ou seja, a literatura de uma forma geral. Obrigado.